Olá, sou o Gumizukami e a minha sugestão é que você assista até o final, pois das várias dicas, das várias experiências e ideias, pode ser que algo faça sentido para você e você já possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Vanusa Thiago Martins disse boa noite Vanusa, seja bem-vinda. Elisângela Palmejan disse boa noite Elisângela, bem-vinda também. Maria de Lourdes de Almeida, boa noite tia Lourdes, seja bem-vinda. Então, normalmente, nós dizemos que estamos buscando a evolução, buscando o aprimoramento, buscando a luz, buscando a alegria. Porém, em várias ocasiões nós travamos, recusamos as oportunidades de experiência e também da reparação dos nossos erros. Nós costumamos olhar para fora de nós e frequentemente pensamos ou verbalizamos, sem perceber, as situações dos amigos, onde nós perdemos tempo nos lamentando. Por exemplo, quando nós dizemos assim, até com um pouco de amargura, se eu tivesse mais saúde. E nós nos esquecemos que em corpos enfermos há muitas almas possuidoras de riquezas, de paciência, de coragem, de fortaleza dentro de si. Eles têm um bom ânimo interior que levanta o padrão moral da comunidade onde ele participa. Então tem casos de pessoas internadas que levam o otimismo e o bom ânimo para os companheiros de quarto. Eu já vi isso acontecer com pessoas que estão internadas compartilhando o mesmo quarto e geralmente estão passando pelas mesmas dificuldades em termos de saúde. Então um fica dando força para o outro e isso ajuda a melhoria da saúde de ambos. E às vezes pode acontecer também de falar assim, se eu tivesse formação nisso, se eu tivesse formação naquilo. Só que nós nos esquecemos que todos nós temos habilidades e capacidades próprias para atuar dentro do nosso raio de ação, com a formação que nós temos, onde nós podemos plantar as sementes nos corações das pessoas que necessitam e podemos ajudar de alguma forma essas pessoas. Por exemplo, para nós sermos promotores da saúde, não precisaríamos obrigatoriamente ter formação na área da saúde. Então, quando nós levamos boas palavras, levamos alegria, fraternidade, compaixão, que melhorem o bem-estar das pessoas que estão recebendo esse auxílio, nós estamos realizando a nossa parcela na promoção da saúde das pessoas e, consequentemente, a nossa saúde também melhora. E pode acontecer também de ter reclamações do tipo, se eu tivesse companheiros melhores, ou seja, se o companheiro ou a companheira é difícil, a família é problemática, os parentes são complicados, os amigos e os colegas são incompletos. Então, todas essas situações são oportunidades para o nosso desenvolvimento individual, no entendimento, na nossa renúncia, para que nós possamos nos elevar no nosso patamar de consciência. Então, se nós cometemos erros, ou se nós somos tímidos, ou nos falta algo, ou não temos o conhecimento necessário, é importante nós aceitarmos a nós mesmos como nós somos, sem nos iludirmos sobre o que não somos também. Então não nos enganemos, querendo nos esconder atrás do palco, pensando e dando desculpas para não participarmos da peça da vida, onde nós somos os atores principais. Porque quanto mais nós tentamos nos esconder, menos coisas nós vamos realizar na nossa vida. Normalmente, quando nós desejamos o bem para alguém, mandamos uma mensagem, às vezes escrevemos assim, muitas realizações.
E da mesma forma as pessoas também desejam isso para nós, para que nós tenhamos muitas realizações. Mas como nós podemos realizar algo se nós não atuarmos? Por isso é importante nós irmos para o palco, nós atuarmos, agirmos, fazermos a nossa parte nessa criação ou nessa cocriação que nós estamos participando. E quando nós descobrimos essa verdade, que nós precisamos atuar, nós começamos a lutar, não contra o mundo exterior, mas dentro de nós mesmos, e também de forma permanente. Agora, se nós nos entregamos ou nós nos desanimamos, nós nos mostramos como um carro lento na subida e sofremos mais ainda para subir, para nossa ascensão moral e espiritual. Então, quando nós estamos tentando nos enganar, nós estamos na realidade mentindo para nós mesmos. Se estamos levando uma vida de aparências, de enganos, se estamos semeando discórdia, seremos sempre infelizes por onde nós passamos. Se fazemos uma coisa de forma mal feita, é um indício de fraude, como uma semente da mentira. Porém, colheremos os frutos do que nós estamos semeando, né? Então, sempre que nós julgamos alguém, mesmo que essa pessoa esteja errada, normalmente nós acrescentamos algo a mais. É um cuidado que a gente tem que tomar, porque ele pode aumentar de tamanho no decorrer da trajetória e depois retornar tudo para nós. E quando nós não mentimos para nós mesmos, nós não mentimos para o outro, não mentimos para o universo. E aí acontece a harmonia dentro de nós e nós passamos a iluminar para fora também. Então, ao invés de nós enganarmos a nós mesmos, de invejarmos os modos e os progressos dos outros, nós podemos buscar a superação das nossas próprias dificuldades, dos nossos próprios limites, aproveitando os recursos que nós temos à nossa disposição e que está no interior de cada um de nós. Então, quanto mais conscientes nós estivermos de que temos potenciais interiores a serem desenvolvidos ao longo da vida, que nós podemos nos melhorar, podemos nos educar, aprender e utilizar no bem dos semelhantes, nós podemos ver que isso não precisa esperar o amanhã. Podemos verificar que podemos começar agora, podemos começar nesse momento. E depende somente de nós, da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio para renovar o nosso destino todos os dias. Então eu vou contar uma história. Então tinha um carregador de água na Índia que ele levava 2 potes grandes pendurados em cada ponta de uma vara em cima dos ombros dele. Então ele tinha uma vara em cima dos ombros e na ponta das varas os potes de água. E um dos potes tinha uma rachadura, enquanto o outro pote era perfeito e sempre cheio de água até o final da jornada entre o poço e a casa do chefe desse carregador de água. Então, aquele pote rachado sempre carregava a água e chegava lá com água pela metade do pote, porque o pote estava rachado. Então, todos os dias esse carregador de água pegava a água lá no poço, enchia os 2 potes e carregava de volta lá para a casa do senhor dele. E sempre esse pote rachado chegava com metade da água. E foi assim durante 2 anos, todos os dias. E então o carregador ele levava então 1,5 pote para casa do chefe dele, porque o pote trincado chegava lá com metade da água. E o pote perfeito
sempre estava muito orgulhoso das suas realizações. E aquele pote rachado estava envergonhado da sua imperfeição e passou a se sentir miserável por não ser capaz de realizar a sua tarefa completa. Ele só conseguia realizar metade da tarefa. Então, após perceber que por 2 anos havia sido uma falha, o pote disse para o homem, um dia lá na beira do poço: eu estou envergonhado e quero te pedir desculpas. E o homem perguntou: mas por quê? Do que você está envergonhado? É que nesses 2 anos eu fui capaz de entregar apenas metade da minha carga, porque essa rachadura do meu lado faz com que a água vaze por todo o caminho de volta, lá para a casa do seu senhor. O homem, sentindo compaixão do velho pote, ele respondeu: então, quando nós retornarmos para a casa do meu senhor, quero que você perceba as flores que estão ao longo do caminho. E de fato, à medida que ele subia a montanha, o velho pote rachado notou que tinha flores do seu lado do caminho, e isso deu ânimo para ele. Mas ao longo do caminho, ao final do caminho, o pote ainda se sentia mal, porque tinha vazado metade da água, de novo. E de novo ele pediu desculpas para o homem por sua falha. Aí o homem disse para o pote: você notou que pelo caminho só havia flores do seu lado? Ao conhecer essa rachadura, eu tirei vantagem dela e lancei sementes de flores no seu lado do caminho. E a cada dia, enquanto nós voltávamos do poço, você as regava. Então, por 2 anos eu pude colher flores para ornamentar a mesa do meu senhor. E sem você ser do jeito que você é, ele não poderia ter essa beleza para dar graça à casa dele. Então, essa parábola nos mostra que muitas vezes olhamos apenas para os nossos sofrimentos, para os nossos defeitos, mas não vemos as utilidades que nós temos da forma que nós somos. Se nós procurarmos olhar fora de nós e vermos as oportunidades que estão à nossa disposição para que nós possamos contribuir, mesmo que nós não sejamos perfeitos, podemos ver também que ninguém é perfeito. Então cada um de nós tem a nossa imperfeição, porém, mesmo assim nós podemos contribuir para ajudar o próximo, ajudar o outro, ajudar a melhorar a qualidade de vida do outro. Eu falei que conforme nós vamos utilizando as nossas capacidades, apesar das nossas imperfeições que todos nós temos, nós podemos ajudar as outras pessoas, melhorando a qualidade de vida das outras pessoas e a nossa qualidade de vida também. Só que é importante nós não confundirmos qualidade de vida com padrão de vida. Então, qual a diferença? Por exemplo, o que nós vestimos, o carro que nós temos ou não temos, o lar onde nós moramos, as posses que nós temos, elas não estão associadas à qualidade de vida, e sim com padrão de vida. São coisas diferentes. Então, a pessoa com alto padrão de vida não significa obrigatoriamente que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida. São coisas diferentes. A qualidade de vida, ela está relacionada ao nosso nível de relacionamento conosco mesmos. Então, quanto melhor o nosso relacionamento conosco mesmos, melhor a nossa qualidade de vida. E quando o nosso relacionamento conosco está bom, tenderemos a ter bons relacionamentos com os outros também. Então, como que nós sabemos se o nosso relacionamento conosco está bom ou não? Tem uma pergunta que nós podemos fazer para nós mesmos. Quando nós ficamos sozinhos, como que nós nos sentimos com a nossa companhia? Nos sentimos bem? Ou nos sentimos incomodados com a nossa companhia? Então tem uma frase que diz: amar ao próximo como a ti mesmo. Agora, se nós não gostamos de nós mesmos, essa frase ela passaria a ser odiar aos outros como a nós mesmos. Eu vi essa frase num livro
Eu não estou com o livro aqui, mas é um livro escrito por Newton Bonder, A Cabala da Inveja. E ele falou sobre esse termo. Então a importância de nós começarmos a amar a nós mesmos para parar de nos odiar e assim convertermos esse ódio que nós temos, ou a raiva que nós temos por nós, ou não gostarmos de nós mesmos, convertemos para um amor a nós mesmos. Porque nós vamos conseguir amar aos outros conforme nós amamos a nós. Então é um cuidado que nós temos que ter, né? Pois se nós não gostamos de nós mesmos, com o tempo vai acarretar doenças psicossomáticas, que as doenças psicossomáticas são aquelas doenças que são causadas no corpo físico, provocada por desequilíbrio da nossa mente. Então, quanto mais nós conhecermos as nossas sombras e nós lidamos com elas, mais nós conseguiremos amar o outro como a nós mesmos. O que são as nossas sombras? São aquelas imperfeições que às vezes nós queremos ocultar, que nós queremos esconder, ou mesmo que nós não conhecemos. Então, quanto mais nós conhecermos as nossas sombras, melhor será a nossa qualidade de vida. E o contrário também é verdadeiro, ou seja, se nós pouco conhecemos as nossas sombras, mais difícil será amar a nós e aos outros, e vai diminuir a nossa qualidade de vida também. Então, a qualidade de vida ela está relacionada com a nossa alegria de viver, com o nosso prazer de viver. Então, se nós colocamos condições exteriores para termos alegria e prazer de viver, não teremos qualidade de vida. Por exemplo, se a gente diz assim, se meu companheiro ou se minha companheira agisse dessa forma ou agisse daquela forma, eu seria feliz. Ou dizer assim, se as pessoas fossem melhores, eu seria feliz. Ou, se as pessoas e as coisas à minha volta não me trouxessem problemas, eu seria feliz. E quando nos posicionamos dessa forma diante da vida, nós estamos definindo condições que não são possíveis de serem atendidas para nós atingirmos a nossa felicidade e a nossa tranquilidade. Porque é justamente o que incomoda fora de nós é o que nós precisamos aprender dentro de nós. Então, para que nós possamos ter confiança em Deus e no universo. Confiança do quê? Confiança que nós temos à nossa volta pessoas mais adequadas para nos impulsionarmos para frente. Então nós podemos fazer um teste. Não sei se vocês chegaram a fazer esse teste alguma vez na vida de vocês, mas eu já fiz algumas vezes. Por exemplo, de um lado estava escrito assim, quando eu comecei a aprender a escrever, né? De um lado tinha uma palavra escrita assim, cachorro. E do lado direito tinha vários animais, inclusive o cachorro. Aí eu tinha que conectar uma coisa com a outra. Então, associar a palavra com o desenho do cachorro. Então, fazer a ligação. Da mesma forma, tinha também a palavra cavalo. Aí tinha que procurar o cavalo, o desenho do cavalo, e fazer a conexão com o cavalo. Quando encontrava lá a palavra flor, tinha que procurar dentro dos vários desenhos o que era a flor e conectar a palavra flor com o desenho da flor, e assim por diante. Então, nós podemos, por exemplo, escolher 1 ou 2 pontos. Podemos começar com um ponto que nós achamos que nós precisamos trabalhar em nós. Nós precisamos trabalhar interiormente. Por exemplo, se nós não temos paciência, procurar esse ponto só, um ponto para exercitar. Que nós possamos fazer uma associação com uma pessoa que está nos deixando impaciente. Então, na realidade, a pessoa não está nos deixando impacientes. Interessante isso. E sim, a pessoa está fazendo aflorar em nós a nossa própria sombra que está escondida no nosso inconsciente. A nossa impaciência é uma das nossas sombras. E ela está aflorando.
Então a outra pessoa está apenas fazendo florescer, fazendo aflorar aquela sombra que estava escondida dentro de nós. Então, para que nós possamos enxergar esse lado da sombra que estava oculta ou desconhecida, é necessário, geralmente, alguém externo mostrar para a gente esse lado. E Carl Gustav Jung, ele dizia que nós projetamos nos outros o que nós rejeitamos em nós mesmos. Quanto mais nós tentamos ocultar as nossas sombras de nós mesmos, ou não aceitamos as nossas próprias sombras, menos nós cresceremos. Então é importante nós olharmos para nós e procurarmos ver como que nós podemos lidar com as nossas sombras. Porque quando nós não crescemos, é porque nós não estamos nos aceitando como nós somos. Então nós não estamos nos aceitando em ver a nossa verdadeira identidade. E, consequentemente, maior vai ser o sofrimento emocional. Tenhamos em mente que todos nós estamos no lugar certo, na hora certa, e que habitamos o ambiente que nós precisamos para realizar os nossos próprios encargos, as nossas tarefas, que apesar de algumas vezes nós não gostarmos de estar realizando essas coisas. Talvez nós tenhamos medo de crescer, porque o crescimento ele gera novos compromissos. Porém, se nós não crescemos, a dor e o sofrimento continuam. Então é necessário cada vez mais nós conhecermos a nós mesmos. A Elza Dias escreveu: precisamos nos desarmar e somente amar, deixar o bem fluir. Exato, Elza. Essa questão aí de armar, nós estarmos sempre armados, está nos remetendo ao nosso instinto animal, instinto de sobrevivência, querendo nos proteger. Só que aí nós não vamos evoluir se ficarmos presos nesse nível de apenas querer viver, querer sobreviver, né? Então por isso que é importante nós buscarmos algo além de nós, não ficarmos pensando apenas em nós, na nossa própria sobrevivência, na nossa própria segurança, e buscarmos algo além de nós. E quando nós buscamos algo além de nós, nós começamos a nos desarmar. E aí, assim vamos deixando o bem fluir, a amar, como você mesma disse. A Ana Maria escreveu: eu sou uma ótima companhia para mim mesma, mesmo sendo sozinha. Excelente, Ana Maria, que bom. Então significa que você se conhece bem, isso é importantíssimo. Então quando a gente se dá bem conosco mesmo, nós não temos conflitos, né? E isso ajuda a viver conosco e a conviver com as outras pessoas também. Então a Fátima Chaves fez um comentário aqui. Só dá uma verificada se esse exercício que eu dei de associar a coisa, ou escolher uma coisa que incomoda e procurar ver o que é que precisa ser trabalhado em si. Esse ponto é importante. Primeiro a gente precisa se conhecer as nossas imperfeições, para podermos trabalhar sobre ele. Só que uma coisa importante: quando nós descobrimos as nossas imperfeições, por exemplo, se a gente fala assim, eu sou muito impaciente, e ficamos focados nisso, vai ser difícil sairmos daquela situação. Então é importante nós descobrirmos o que nós temos de imperfeição, que nós precisamos melhorar, e agir da forma contrária, procurar outras coisas contrárias àquilo. Porque se nós focamos na impaciência, vamos apenas aumentar a impaciência, vamos dar poder para ele ou para ela. Enquanto que se nós trabalhamos no oposto, trabalharmos no controle da paciência, a impaciência ela vai diminuindo e a paciência vai aumentando. E isso vale para qualquer coisa que nós queremos melhorar em nós. A Dulce escreveu aqui: não devemos depender das atitudes dos outros para ser feliz, mas às vezes nosso semelhante pode contribuir com isso, assim como também o outro nos entristece. É verdade, Dulce, você fez um comentário bastante interessante.
Nós não devemos depender dos outros para nós sermos felizes. É claro que o outro pode contribuir para nós sermos felizes, mas nós não devemos depender disso, porque a felicidade, quando a felicidade vem de fora, ou nós dependemos de outro para conquistarmos a felicidade, nós estamos sendo, por exemplo, como uma marionete. Estou assistindo uma palestra uma vez. Se o outro faz uma coisa e nós reagimos de uma determinada forma, a pessoa age de uma outra forma e nós agimos de uma outra forma, nós estamos sendo marionetes das outras pessoas. Ou seja, as outras pessoas estão nos dizendo como nós devemos agir. Só que para que nós possamos sair dessa situação, é importante cada vez mais nós descobrirmos por que determinada situação nos traz tristeza, nos traz infelicidade. O porquê em nós, não o porquê no outro. É claro que se a pessoa agisse da forma como nós queremos, nós vamos ter felicidade. Mas o outro está agindo daquela outra forma porque o outro é um material didático para que nós possamos nos conhecer por dentro. Não sei se eu fui claro na resposta. É que quando nós vemos algo fora que nos incomoda, é importante nós vermos que temos isso dentro de nós. Nós temos esse conhecimento de causa dentro de nós. Então, da mesma forma, por exemplo, se nós trocamos de carro, logicamente, na rua vai aparecer um monte de carros similares ao que nós trocamos. Mas enquanto nós não trocamos de carro, nós nem percebemos que existe aquele tipo de carro. Então, a partir do momento que nós temos conhecimento de causa, conseguimos ver fora o que nós temos dentro. Então, se o outro faz alguma coisa que nos entristece, é importante nós vermos dentro de nós como que isso é representado, como que nós expressamos o que nós estamos vendo lá fora. A Ilza escreveu: eu admiro a vida, sou otimista e gosto de viver. Gosto de ajudar, mas tenho muita dificuldade em ser favorecida. Esse ponto é importante, Ilza. Acho que eu entendi a sua questão. Tem dificuldade em ser favorecida. Geralmente, quando nós ajudamos o outro sem esperar nada em troca, só o fato de nós ajudarmos o outro e vermos que o outro ficou feliz com a nossa ajuda, nós vamos receber uma cachoeira de substâncias positivas no nosso corpo, que isso vai ajudar na melhoria da nossa saúde. Aí já estamos tendo um retorno da nossa ajuda, nós estamos sendo favorecidos pela nossa ajuda. Então, procura perceber, cada vez que você realiza algo de bom para alguém e a outra pessoa se sente satisfeita com aquela ajuda, procura perceber a sensação que você tem. Aquela boa sensação é justamente aquela dose de substâncias positivas que descem como uma cachoeira no corpo inteiro, fazendo o corpo inteiro sentir um bem-estar. Então não basta nós termos fé nas nossas capacidades, fé nos nossos recursos interiores, ou mesmo fé em Deus. Ter apenas fé não é suficiente. Como assim? Nós podemos verificar isso, podemos verificar essa verdade nas nossas experiências da nossa vida. Por exemplo, para se construir um prédio, não basta apenas o projeto. Para realizar uma plantação, não basta apenas que o lavrador apenas cuide da terra. Então, para realização dos nossos objetivos, não basta apenas nós termos fé que os nossos objetivos sejam atendidos. Em qualquer área que nós atuemos, é necessário ter o nosso suor todos os dias associado a essa fé. Então a fé sozinha não vai resolver, tem que ter a fé associada a uma ação da nossa parte. Então não basta apenas nós nos refugiarmos na bondade de Deus, é necessário nós fazermos o nosso esforço também. Então eu falei que não basta apenas nós nos refugiarmos na bondade de Deus.
E pode acontecer também de alguns de nós termos algum sentimento de culpa, de arrependimento pelos nossos erros cometidos. Se nós não aceitamos os desígnios de Deus que nos chegam através das dores, dos sofrimentos, das adversidades, para que nós possamos reparar, nós podemos nos comparar com crianças teimosas, exigindo que Deus ou o universo nos tire daquela situação, não tendo a visão para fora de nós, onde as outras pessoas suportam até de forma muito heróica esses mesmos desafios. Então, às vezes nós estamos sofrendo com alguma coisa e nós achamos que só nós estamos passando por aquilo. E nós não olhamos para fora para ver as outras pessoas que estão passando por situações similares ou até piores e sem reclamar. E pode também acontecer de nós ficarmos pedindo para o alto, por exemplo, que Jesus nos tire daquela situação e nos coloque numa posição de destaque, sem sofrimentos. Então aí tem uma confusão que às vezes a pessoa faz, né? A confusão vem da onde? Esperando que Jesus tire todos os sofrimentos. É que existe uma frase, se nós buscarmos na Bíblia, existe uma frase que diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então realmente, muito antigamente existia um ritual primitivo realizado pelos pastores. E para proteger a família e os rebanhos dos maus espíritos, eles matavam um animal, por exemplo, o cordeiro, e com o sangue eles tingiam a entrada da tenda, para que o mal não entrasse naquela tenda. A função do sacrifício do cordeiro era que o cordeiro padeceria no lugar de quem é libertado. Então tem a frase que diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o pecado do mundo? Ainda não, né? Então, isso significa que existe um simbolismo nesse ritual que foi feito, para que nós possamos aplicar no nosso interior. Então, Jesus veio nos ensinar como se faz para tirar o pecado do mundo. Então, através do sacrifício animal que existe dentro de cada um de nós, onde cabe a cada um de nós não matarmos o animal, mas sim domesticarmos o animal que nós temos, educar o animal que nós temos dentro de nós. E quando todos nós fizermos isso, da forma como Jesus nos ensinou e também os grandes mestres nos ensinaram, o pecado do mundo será tirado. Então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio nos ensinar como se faz para tirar o pecado do mundo. Só que aí cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. Nós devemos dar o nosso exemplo sem esperar que o outro realize essa ação. Porque cada um tem um entendimento diferente do outro, tem um momento de despertamento diferente do outro. Então, sempre quando nós conseguimos controlar ou educar ou domesticar esse animal que nós temos dentro de nós, nós temos uma sensação de vitória sobre nós mesmos. E quanto maior o desafio, maior é o sabor da vitória. Então, da mesma forma, à medida que nós vamos crescendo, os nossos desafios também vão aparecendo para que conseguimos galgar outros patamares de consciência de nós mesmos. E assim nós vamos descobrindo cada vez mais as nossas próprias sombras para construirmos a nossa verdadeira identidade. Então, quanto mais nós conhecemos as nossas sombras, mais conhecemos a nós mesmos, a nossa verdadeira identidade. E que nós não precisemos mais colocar obstáculos para não realizarmos algo que nós almejamos. Procuremos utilizar o nosso raciocínio e a nossa criatividade para procurar superar esses obstáculos que nos aprisionam. E dessa forma, nós vamos estar desenvolvendo mais a região do nosso neocórtex, que é a parte mais exterior do nosso cérebro, onde está a nossa consciência, a nossa inteligência, o nosso raciocínio, a nossa criatividade.
Todos nós temos experiências diferentes uns dos outros. Se nós pudéssemos visualizar todo o nosso passado, nós chegaríamos à conclusão que tudo que nós estamos passando agora é pouco, perto do que nós fizemos no passado, perto dos erros que nós cometemos lá no passado. Porque nós realizamos várias ações ruins à vista e estamos reparando isso a prazo, na medida das nossas capacidades. Porque Deus sabe que o nosso processo de crescimento é bem lento, é bem vagaroso. Então cabe a cada um de nós atendermos a parte da tarefa que cabe a nós, e isso é intransferível. Nós não podemos transferir essa tarefa para outra pessoa. Não é possível nós terceirizarmos a nossa tarefa para outras pessoas. E nós vemos que os grandes mestres não terceirizaram suas tarefas para os outros. Jesus, por exemplo, não procurou substitutos para realizar a tarefa que cabia a ele. Nos dar o maior exemplo de todos os tempos de como nós devemos agir. Então, à medida em que nós realizamos a nossa parte na tarefa, com o nosso trabalho e abnegação, e empenhado em ajudar os outros, nós estaremos ajudando a nós mesmos, educando a nós mesmos. Eu utilizei a palavra abnegação. A abnegação é sinônimo de desprendimento. Desprendimento é nós nos desprendermos de nós mesmos. A renúncia de nós mesmos para poder ajudar as outras pessoas. Então eu vou contar mais uma história. Então, um mestre estava conduzindo seu aprendiz por uma floresta. Embora o mestre fosse mais velho, ele caminhava com facilidade e com agilidade no meio da floresta, enquanto o jovem escorregava e caía a todo instante. O jovem blasfemava, levantava-se, cuspia no chão escorregadio e continuava a acompanhar o mestre. Depois de um longo tempo caminhando, chegaram num lugar sagrado. E sem parar, o mestre deu meia volta e começa a viagem de volta. E assim o jovem aprendiz fala para o mestre: você não me ensinou nada hoje. E tinha acabado de levar outro tombo. E o mestre fala: ensinei sim, mas parece que você não aprende. Eu estou tentando te ensinar como se lida com os erros da vida. E aí o aprendiz pergunta: e como se lida com eles? Da mesma forma como você deveria lidar com seus tombos, responde o mestre. Em vez de ficar amaldiçoando o lugar onde você caiu, deveria procurar aquilo que o fez escorregar. E a partir do momento que você aprender a ver o que o fez escorregar e ver o que tem que fazer para não escorregar de novo, você terá aprendido. E da mesma forma, a nossa vida também, nos erros que nós cometemos, nós podemos procurar o que nos levou àquele erro, que vamos aprender a ser melhores da outra vez e errar menos. E a resposta disso está dentro de cada um de nós. A Elza escreveu aqui: bela explicação. Entende-se que Jesus, sendo o Cordeiro, o exemplo a ser seguido, tira-se o pecado do mundo. Não é que ele foi imolado para redimir os pecados do mundo. Correto, Elza? Exatamente. Senão não faz sentido aquela frase: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é eis o Cordeiro de Deus que vem nos ensinar a tirar o pecado do mundo. Exatamente isso. Obrigado, Elza. Então espero que o conteúdo desse vídeo tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar na prática do seu dia a dia. Se você gostou ou não gostou do conteúdo desse vídeo, escreva um comentário, caso ainda não tenha escrito, para eu saber se eu estou no caminho certo ou o que eu preciso melhorar. E se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, outras pessoas possam ser beneficiadas com esse conteúdo. E você que está assistindo o vídeo aqui no YouTube, inscreva-se no meu canal, caso não tenha inscrito.
e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Então, lives todas as segundas-feiras às 19h19, onde a cada dia eu vou abordar um tema diferente. Gratidão a todos vocês e vejo vocês na minha próxima live ou no meu próximo vídeo.